Bom dia, amada igreja. Hoje nós vamos dar início lendo lá em Ezequiel, do capítulo 28, a partir do versículo 1, que diz assim: Veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, diga ao governante de Tiro: assim diz o soberano, o Senhor. No orgulho do seu coração você diz: sou um Deus, sento-me no trono de um Deus, no coração dos mares. Mas você é um homem e não um Deus, embora se considere tão sábio quanto Deus. E, irmãos, eu quero deixar aqui esta palavra hoje porque é algo que eu tenho observado muito, que é o orgulho humano. Muitas pessoas se colocando no lugar de Deus, muitas pessoas se achando dignas, merecedoras de coisas, sabe? Muitas pessoas se colocando-se em um patamar que não é delas, se esquecendo que são mortais, que são seres humanos, que não são Deus, que não são um Deus. E essa palavra falou muito comigo, porque o governante de Tiro também deixou entrar em seu coração o orgulho. E desta forma ele pensava que ele era Deus, ele pensava que ele era digno de tantas coisas e de governar, de se assentar num trono. E muitas pessoas estão dessa forma, ainda que não percebam, mas sutilmente acabam adentrando por esse lado do orgulho, sabe? Deixando que o orgulho tome conta de suas ações, de como vivem. Então, é algo que eu quero trazer aqui para que possamos refletir, para que possamos reconhecer quem somos, irmãos, e nos voltarmos ao verdadeiro evangelho, sabe? De que Deus merece toda exaltação, de servirmos a Deus, de nos sujeitarmos a Ele, à vontade dEle. E é isso que temos que sempre nos lembrar, irmãos, porque esse mundo caído, cheio de pecado, o que esse mundo quer que os seres humanos se sintam? Eles querem que os seres humanos se sintam merecedores, dignos, orgulhosos, para que cada vez mais estejam mais longe de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. E Deus, ele ama quem é humilde, ele ama quem é obediente a ele, não essas pessoas que ficam se orgulhando e se achando superiores a Deus, e se achando merecedoras de tantas coisas, sabe? Sendo que nós somos pecadores, nós temos que reconhecer os nossos erros, nós temos que reconhecer as nossas falhas, e isso diariamente, irmãos, porque todos os dias nós pecamos e todos os dias nós precisamos de Deus, nós necessitamos dele, nós somos dependentes, irmãos. Então a gente não pode se esquecer disso. Nós não podemos deixar o orgulho entrar nos nossos corações. Nós não podemos deixar que o mundo venha com essas ideias e que isso aos poucos penetre em nossa mente. Nós não podemos, porque o orgulho não provém de Deus, irmãos. Nós vimos em toda a trajetória de Jesus o quanto ele foi humilde, o quanto ele, sabe, ele veio aqui e lavou o pé dos apóstolos, ele deu um exemplo de servo, ainda que ele é o Senhor, ele nos deixou o exemplo para que seguíssemos também nas nossas vidas, sabe? E muitas vezes nos esquecemos disso e simplesmente andamos imitando o mundo, que agrada ao mundo, que agrada a nossa carne. Não é isso, irmão, sabe? Então, nós temos que estar atentos a isso e a cada dia nos aproximarmos mais de Deus e sabermos a nossa posição de servos, de seres humanos, que nós não somos Deus e nós não somos merecedores de tantas coisas boas como falam por aí, sabe? E para refletirmos mais sobre isso e nos lembrarmos, vamos ler lá em Lucas, no capítulo 18, o versículo 19. Eu acho que a maioria aqui conhece, né? Aquela história do homem rico, que ele chega para Jesus e fala assim no versículo 18. Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Daí Jesus responde: Por que você me chama bom? Respondeu Jesus: Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Então, até Jesus, irmãos, nesse momento assim, ele não deixa passar essa palavra para depois, ele não deixa despercebido, sabe? Ele já corrige aquele homem e fala: não há ninguém bom, somente Deus é bom. E olha, irmão, Jesus, que é o Filho de Deus, e
sabe? Tudo que ele fez, tão poderoso que ele é, tão maravilhoso. E ele ainda corrige o homem e fala que bom é somente Deus. Ele deixa isso claro, que bom é somente Deus, que não há outro bom. E hoje muitas pessoas querem se autoexaltar e se colocar nessa posição de que são boas pessoas. Irmãos, não existem pessoas boas. Bom é somente Deus, porque Deus que é o Todo-Poderoso, Deus que nunca falhou, que nunca falha, nunca falhará. Nós somos pecadores, nós pecamos todos os dias, como eu falei anteriormente, sabe? Então, nós temos que tirar da nossa cabeça esse orgulho, esse sentimento de merecimento, de ai, que eu mereço tudo, sabe? Muitas pessoas hoje têm um discurso assim de merecimento, sabe? Que ai, tudo que eu pensar, tudo que eu quiser, eu vou conquistar porque eu mereço todas as coisas, porque eu sou uma pessoa boa, porque isso, porque aquilo, sabe? E às vezes, percebendo ou não percebendo, se colocam nessa posição de orgulho, de que se acham dignas de algo, sendo que nós carecemos, sabe, da misericórdia de Deus todos os dias pelos nossos pecados. Nós não temos que nos colocar nessa posição de que, ai, somos merecedoras de tudo, sabe? E muitas pessoas, com essa fala, simplesmente dizem, ai, tudo que eu pensar eu vou realizar, eu vou pedir para Deus e Deus vai me atender, Deus vai fazer, Deus vai me dar. E, irmãos, você já consultou a Deus se essa é a vontade de Deus, que Ele realize isso em sua vida? Porque muitos sonhos, muitas coisas queremos, mas às vezes não é da vontade de Deus, sabe? E nós temos que pedir direção para Deus e também Deus não está aqui para satisfazer os nossos desejos, nossos caprichos, não. Deus é o Todo-Poderoso, Ele sempre existiu, ninguém o criou, Ele sempre existiu. E Ele não está aqui para satisfazer o meu desejo, o seu desejo, o meu sonho, o seu sonho. Não, esse não é o papel de Deus. E muitas pessoas querem colocá-lo nessa posição, está totalmente errado. É como se Deus estivesse aqui simplesmente para suprir as suas necessidades, os seus caprichos humanos. E isso é errado. Não devemos fazer com que Deus tenha essa imagem na nossa vida, sabe? E muitas pessoas estão assim, ai, que eu vou fazer a lei da atração. Tudo que eu imaginar, que eu pensar, toda palavra que eu dizer vai acontecer na minha vida. Não é assim, vai acontecer se for da vontade de Deus, se Ele quiser. Ele é o Todo-Poderoso, Ele que é o Criador, Ele que é o Deus. Não é você, não sou eu. Entende? Então, por que estamos todos orgulhosos e falando assim, ah, eu vou conquistar tudo, porque eu sou merecedor de tudo? Entende? Nós temos que sair desse lugar, nós somos servos. E muitas pessoas querem que Deus seja como um mordomo para elas, sabe? Ai, faz isso para mim, agora faz isso, agora faz isso. É nós que temos que fazer as coisas para Deus, é nós que temos que realizar a vontade de Deus e perguntar a Deus, Deus, qual é a sua vontade? O que o Senhor deseja que eu faça? Senhor, eu quero fazer isso na minha vida, eu quero ter isso, mas é da tua vontade? Porque se não for, então eu não vou fazer, porque eu quero fazer a tua vontade, eu quero viver para ti, não para mim, não para o meu prazer próprio. Porque eu sou falha, eu erro. Eu não tenho controle sobre o futuro, só o Senhor tem. Só o Senhor sabe. Então nós temos que parar de deixar esse orgulho, sabe? Esse sentimento, esse palavreado de merecimento de tudo, semos que somos falhas, sabe? Deus que merece tudo. Ele merece toda a honra, todo o louvor, toda a glória. Ele merece que a cada dia vivamos por Ele. Ele merece todo o amor. Ele que merece tudo. Ele é Deus. Entende? Agora, vamos lá em Romanos. Do capítulo 5, do versículo 9. Que diz assim: Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Olha, irmãos, aqui fala, né, que Jesus nos salvou. É graças a ele que estamos aqui, que somos salvos pela graça. Não é por merecimento, irmãos. Não somos salvos por, ai, porque você foi bonzinho. Não.
A salvação não é por obras para que ninguém se glorie. A salvação não é por obras, não é pelo que você fez, não é pelo que você é pela graça. É por Jesus, é porque Deus é bom, Deus foi misericordioso para conosco. Porque o que diz aqui, ó, no versículo 10, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados, ou seja, éramos o quê? Inimigos de Deus. E fomos reconciliados graças a quem? A Jesus Cristo, que morreu por nós, no nosso lugar. Porque sabe o que merecíamos? Pelo pecado? Morrer naquela cruz, naquele madeiro. Era isso que merecíamos, a morte. Entende? Porque nós pecamos, todos os homens pecaram, menos Jesus. Jesus é o único que esteve aqui na terra e não pecou. Mas todos os homens pecaram, todos, desde Adão, e foi indo até a nossa geração de hoje, todos pecaram. E o pecado faz o quê? O pecado afasta o homem de Deus, nos afasta de Deus. Porque, ó, vamos lá em Romanos 6, 23, que diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o salário do pecado é o que? A morte. Então, se nós pecamos, todos os homens pecaram, o que eles mereciam pelo pecado? A morte. Mas nós morremos? Não. Por quê? Porque Cristo morreu no nosso lugar. Cristo morreu no nosso lugar. Pelo pecado que há no mundo, era isso que merecíamos, morrer. Por quê? O pecado nos afasta de Deus e nos faz inimigos de Deus. Mas Cristo morreu no nosso lugar. Então, eu acho um absurdo a pessoa se sentir orgulhosa e se colocar nesse lugar de ai, eu sou merecedora de tudo. Tudo que eu quiser, tudo que eu sonhar, Deus vai realizar pra mim. Quem é você? Você não é Deus, você não é um Deus. Você é um ser humano. A gente tem que se lembrar disso. Nós somos um ser humano. Quem merece tudo, merece toda honra, todo louvor, tudo é Deus. Nós estamos aqui graças à infinita misericórdia, infinito amor de Deus para conosco, porque Ele entregou o seu Filho por amor a nós, para morrer no nosso lugar, porque senão receberíamos a condenação por nossos pecados, porque fomos nós que pecamos, não foi Jesus que pecou. Ele morreu sem pecado, Ele morreu no nosso lugar para nos salvar. Olha só, é uma graça imerecida. E éramos inimigos de Deus, como diz aqui a palavra. Éramos inimigos de Deus e fomos reconciliados com Ele mediante Jesus, ou seja, fomos reconciliados. Hoje nós podemos ter esse contato com Deus graças a Jesus Cristo que morreu por nós. Hoje nós podemos falar diretamente com o Pai, diretamente com Deus, graças a Jesus. Então, depois de saber de tudo isso, que ganhamos a salvação pela graça, por Jesus Cristo, graças a Ele. E quando sabemos de tudo isso, refletimos sobre o pecado do mundo e o quanto merecíamos ser condenados, mas não fomos, graças a Ele, graças a Deus, graças à grande misericórdia, graças ao amor, sabe, de Deus, que é infinito. E pensamos em tudo isso e realmente nos colocamos nessa posição de orgulho. O que é isso? As pessoas não estão entendendo a sua posição, elas estão se achando superior, elas estão se achando que a história é delas, que elas são a protagonista e que Deus tem que fazer o que elas querem, não é desse jeito. Nós temos que nos lembrar o que aconteceu lá desde o princípio com Adão e Eva, o que Deus fez por nós. Por que estamos aqui hoje? O véu se rasgou, por quê? Como? Tem que ler a palavra, tem que meditar. É graças a Deus, é graças a Jesus, tudo isso eles fizeram por nós, Deus fez por nós pelo seu amor. É um amor assim que nos constrange, porque é um amor que nem merecíamos por causa do nosso pecado, pelos nossos erros, por como somos. Quantas vezes, sabe, Deus estava nos chamando e nós falando não e não e não para Ele, quantas vezes, e olha, Deus
teve tanta paciência conosco, tanto amor para nos resgatar de tantas situações ruins, de onde estávamos perdidos, sabe? Estávamos mortos espiritualmente também, e graças a Deus hoje vivemos, porque hoje nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, então o nosso espírito vive e o Espírito Santo habita em nós. E é tudo graças a Ele. Então, não podemos nos colocar nessa posição de orgulho como aquele governante fez no passado, porque isso não agrada a Deus. Isso não é o certo. Porque essa glória que as pessoas estão buscando, elas não são dignas dessa glória. Ninguém é digno, é só Deus que é digno de toda a glória, de todo louvor, de tudo. Sabe? É Ele que pode pedir para nós fazermos a obra dele, fazermos coisas para Ele em obediência, e não a gente estar numa posição de exigir coisas de Deus ou pensar, tudo que eu quiser eu vou realizar. Você tem que perguntar primeiro se é da vontade de Deus, se está de acordo com o que Ele tem para você. Eu não estou dizendo aqui que você não pode pedir coisas em oração, porque sim, a palavra de Deus fala para pedirmos. Mas eu não estou falando disso, estou falando quando a pessoa está num lugar de orgulho, quando ela se acha merecedora de tudo, que ela vai alcançar tudo porque ela merece, porque ela é uma boa pessoa, sabe? É nesse sentido. Deus conhece o coração de cada um, Deus sabe. Eu peço muitas coisas a Deus, sabe? Mas eu estou falando aqui com um alerta ao orgulho, irmãos. Não no sentido de você não pode pedir mais nada, não é nisso, não é nisso. Mas é no sentido de se orgulhar, de se sentir merecedor de algo. E daí a pessoa não serve a Deus, não busca a Deus, não faz a vontade de Deus e simplesmente vive buscando o que agrada a ela. E ela quer que Deus simplesmente faça tudo o que ela quer. E ela não faz o que Deus quer. Então é nesse sentido que eu trago aqui para os irmãos, sabe? Para refletirmos e para nos humilharmos mesmo na presença de Deus, vermos o quão falhos somos, o quão necessitados somos dele, da presença dele, sabe? O quanto precisamos dele diariamente, o quanto ele é tudo para nós. E é graças a ele que estamos aqui, porque se não fosse por ele, irmãos, estaríamos condenados. Porque o pecado nos afasta de Deus e o salário do pecado, como lemos anteriormente, é a morte. Mas graças ao nosso Senhor Jesus Cristo estamos aqui, irmãos, graças a Ele. Então não deixe, não permita que o orgulho entre no seu coração, sabe? Não entre nesse modo de, eu mereço tudo, eu vou pedir tudo e Deus vai realizar tudo porque eu mereço, sou merecedora. Sabe, não entre nisso, porque isso é um pensamento muito mundano. São pessoas que ainda não conhecem a Deus, são pessoas que se acham dignas de alguma coisa, que ainda não sabem de tudo o que aconteceu, que ainda não creem em Jesus ou não conhecem a Jesus ainda, porque se conhecessem, com certeza não se exaltariam e não se colocariam numa posição assim como um Deus, sabe? Então, se você estava assim até hoje, irmãos, peça perdão a Deus, sabe? Ele é fiel e justo para perdoar todos aqueles que se arrependem verdadeiramente. E não deixe o orgulho tomar conta, sabe? Porque nós somos humanos, somos falhos, e sim, nossa natureza humana muitas vezes tende para o orgulho, tende em querer se orgulhar, em querer elogios, sabe? Para se exaltar mesmo, sabe? A carne gosta disso, mas nós não podemos, temos que lutar contra isso, lutar a cada dia contra a carne, sabe, irmãos? E sempre nos lembrarmos que o único digno de todo louvor, toda glória é Deus e que nós temos que nos sujeitar a Ele, à vontade dEle, fazer o que Ele quer, irmãos, e sempre buscá-lo cada vez mais, sabe? Porque Ele é perfeito, Ele é o único perfeito, irmãos, Ele é o único. E como nós precisamos dEle, sabe? Diariamente, e diariamente mesmo carecemos da misericórdia dEle, porque nós somos muito falhos. Então não deixe essas falas mundanas mesmo entrar na sua mente, no seu coração, te colocar numa posição de que você fique assim, sabe? Querendo que Deus faça tudo o que você quer e que é do seu jeito, que você é merecedora. Não deixe o orgulho tomar conta, sabe? Nós já sabemos muito bem a história de todo esse orgulho na Bíblia, na palavra, que aconteceu com esses homens orgulhosos, né? Porque Deus espera que sejamos humildes, sejamos servos, que possamos ajudar ao próximo e não nos exaltarmos, mas exaltar ao único que é digno de toda exaltação, que é Deus, que Ele sim que deve ser exaltado, adorado, louvado todos os dias.
Então, que nunca nos esquecemos e que hoje possamos nos arrepender de todo orgulho, de tudo que fizemos, irmãos, que desagradou ao Senhor, e a partir de então dar a glória somente a Ele e reconhecer que só Ele é Deus. Nós somos filhos, nós somos servos, nós somos seres humanos, nós não somos Deus. Amém? Deus abençoe.